você que está chegando aqui no Troca de Pensamentos, sejam bem-vindos. Eu quero trazer para vocês uma reflexão que o Espírito Santo trouxe ao meu coração enquanto eu estava estudando o livro de Ruth, e que nós possamos ter um momento abençoado na Palavra de Deus. Vocês a abrir comigo lá em Ruth, no capítulo 1, onde diz assim: Ora, sucedeu que nos dias em que os juízes governavam, houve fome na terra, e um certo homem de Belém de Judá foi residir temporariamente na terra de Moabe, ele, sua esposa e seus 2 filhos. E o nome do homem era Elimeleque, e o nome da sua esposa Noemi, e o nome dos seus 2 filhos Malom e Quilom, efrateus de Belém de Judá. E eles chegaram à terra de Moabe e ali continuaram. E Elimeleque, marido de Noemi, faleceu, e ela foi deixada com seus 2 filhos. E eles tomaram para si esposas de mulheres de Moabe. O nome de uma era Orfa, e o nome de outra era Ruth. E eles habitaram ali por cerca de 10 anos. E Malom e Quilom também faleceram, e a mulher foi deixada sem os seus 2 filhos e marido. Até aqui, por enquanto. Aqui nós podemos ver uma família que morava na Terra Prometida. E naquele tempo em que os juízes governavam, onde havia muito julgamento, você fazia, você pagava, aquela família começou a passar dificuldades. E aí, nesse momento, eles decidem sair da Terra Prometida e ir para a Terra de Moabe. Muitas vezes nós estamos diante de situações em que nós queremos tomar atitudes em que nos levam ou nos levariam a sair da presença de Deus. E aqui nós vemos diante da dificuldade, eles saem do que eles tinham prometido, do que Deus havia preparado, e vão para a terra de Moabe. Não podemos julgar se estava certo ou errado, afinal, eles pensaram aquilo que era melhor para a família deles. Eles teriam outra atitude, mas essa foi a atitude que eles tiveram naquela época, a atitude em que Deus agiu depois, como nós vamos ver ainda. E aí, quando eles vão para a terra de Moabe, que era uma terra conhecida como pessoas que adoravam a outros deuses, pessoas que haviam outras crenças. Moabe que surgiu a partir do incesto entre Jó e suas filhas. E aí, a partir daí, eles começaram a criar a terra de Moabe, então daí vieram as Moabitas. Quando eles vão para lá, Elimeleque e sua esposa Noemi e seus 2 filhos, os filhos deles, eles passam a ter relações, se casam com Moabitas, mulheres que não eram bem vistas por ser de Moabe. E aí passam alguns anos, o marido de Noemi morre, ele falece, depois de mais alguns anos os 2 filhos falecem e fica apenas Noemi e as 2 noras, Orfa e Ruth. E aí eu não vou ler, mas o que acontece é o seguinte: é que Noemi ela resolve voltar para a Terra Prometida e fala para que as 2 noras voltem às suas casas, pois ela não poderia prover mais nada para eles. Pois ela já era velha, ela não poderia ter mais filhos para que pudessem assumir. Filhos mais velhos, eles poderiam tomar por si as esposas dos filhos, dos irmãos, e dar continuidade ao plano. Ou um parente próximo, que vai ser o caso aqui, como nós veremos. E aí, Noemi, ela fala para as 2 noras voltar, as 2 não aceitam a princípio, continuam resistindo, e aí depois ela continua insistindo para que as 2 voltem, e aí Orfa ela aceita e acaba voltando, enquanto Ruth não. Ruth continua fiel à sua sogra. E aí, lá no capítulo 1 ainda, lá no versículo 16, Ruth diz assim: Não me supliques para te deixar, ou para deixar de te seguir, pois para onde fores eu irei, e aonde te alojares eu me alojarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Aqui nós já vemos claramente Ruth começando a se entregar ao Deus verdadeiro, a mudar os pensamentos e começar a seguir o caminho em que a sogra estava. E a Bíblia não conta, mas eu creio que durante o tempo em que eles moraram juntos, estiveram perto uns aos outros, lá na terra de Moabe, Elimeleque e Noemi, eles não se afastaram totalmente da palavra. Eles continuaram falando do Deus deles, e isso foi a semente que foi
germinando e foi brotando aos poucos no coração de Ruth, para que ela chegasse nesse ponto e aceitasse que o Deus de Noemi era o Deus dela. E aí elas voltam para a terra prometida, lá as pessoas veem elas, reconhecem e se lembram de toda a trajetória. Aqui, ainda Noemi, ela peça para que passem a chamar ela de Mara, pois aquilo, o significado era amargura, pois ela se tornou uma pessoa amarga. E não podemos julgar, ela havia perdido os filhos e o marido. E ela tinha crença que a ira de Deus estava sobre a vida dela. E aí então eles voltam e Ruth, ela toma para ela a responsabilidade de sustentar aquela casa, sustentar a sogra dela. E aí ela vai para o campo para que ela possa colher e trazer sustento para casa, para ela, para a família que ainda restava. E aí então, como eu falei, Ruth vai ao campo colher. Lá no capítulo 2, nós vemos quando Ruth fala a Noemi. No versículo 2 diz assim: E Ruth, a Moabita, disse a Noemi: Deixe-me ir agora até o campo para colher espigas de cereal, após aquele em cujo olhar eu achei graça. E ela lhe disse: Vai, minha filha. E ela vai, lá no versículo 4, diz: E eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros: O Senhor seja convosco. E eles lhes responderam: O Senhor te abençoe. E então Boaz disse ao seu servo, que estava estabelecido sobre os ceifeiros: De quem é esta donzela? E o servo que estava estabelecido sobre os ceifeiros respondeu e disse: Ela é a donzela moabita que voltou com Noemi da terra de Moabe. E aí ali o Boaz ele fala para que os deixem cair espigas para que ela possa colher. Boaz vai até ela e fala para que ela continue colhendo. Mais para frente nós vemos também quando na hora de enfeitar a refeição, Boaz permite que ela coma com os outros ceifeiros. Nós vemos que Boaz cuida. Aqui nós vemos a atitude de Boaz de chegar e abençoar aqueles ceifeiros. Nós vemos como ele cuida dos ceifeiros deles. O zelo que ele tem pelos que estavam colhendo na terra dele. Boaz era um homem rico. Ele possuía riquezas na terra. E aí, para encurtar aqui a história, onde na Bíblia detalha um pouco mais, eles continuam ali, colhendo. E quando Ruth ela volta, ela conta o ocorrido a Noemi. E aí Noemi diz a Ruth que ele era um parente próximo e que ele poderia tomar ela. Lá no capítulo 3, instruída por Noemi, Ruth procura Boaz. E no capítulo 3 diz assim: Então Noemi, sua sogra, disse: Minha filha, não buscarei descanso para ti, para que fiques bem? E agora não é Boaz, com cujas criadas tu estavas, nosso parente? Eis que esta noite ele joirá a cevada na eira. Lava-te, portanto, e unge, e coloca-te sobre suas vestes, e desce até a eira, mas não te faças conhecida ao homem, e até ter terminado de comer e beber. E aí Ruth ela vai até a eira, mas ela não chega a Boaz. E aí ela vai chegar em Boaz lá no versículo 8, onde diz: Sucedeu que à meia-noite um homem ficou temeroso e se virou, e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. E ele disse: Quem és tu? E ela respondeu: Eu sou Ruth, tua criada. Estende, pois, a tua aba sobre a tua criada, porque tu és meu parente próximo. E aí aqui ele continua conversando com Ruth. Porém, eu quero falar com vocês sobre esse gesto em que ela fala para ele estender sobre ela a tua aba, a tua asa. Seria o mesmo que dizer: me protege, estenda sobre mim a tua graça, pois eu sou o tua parente próximo. E aí ele fala: E agora, minha filha, não temas, farei contigo tudo o que requeres, pois a tua cidade, teu povo, sabe que tu és mulher virtuosa. Virtuosa, pois ela havia sido fiel a Ruth, a Noemi. Ruth havia sido fiel a Noemi. Ela voltou com a sogra, ela levava o sustento, ela não o deixou. Ela saiu de Moabe, uma terra que não era bem vista, e foi para a terra prometida. Então ela se tornou uma mulher virtuosa, a partir do momento em que ela estava seguindo os caminhos de Deus. E aí Boaz fala que existia outro parente próximo, ele procura esse outro parente próximo.
Esse parente próximo, depois de conversarem, a princípio ele estava aceitando, e depois quando Boaz fala que ele teria que tomar para ele Ruth, ele desiste. E durante o caminho que eu acabei de contar, em que Ruth foi até Boaz, é interessante ressaltar o respeito que Boaz teve. Boaz, como eu falei, era um homem rico, ele poderia ter tomado Ruth naquele momento para ele, mas não. Ele conversou com ela, falou que assumiria, foi atrás do parente próximo, o parente próximo não aceitou, então ele volta, ele toma Ruth como esposa, e aí eles têm um filho. E o interessante é, Ruth ficou casada 10 anos lá em Moabe com o filho de Elimeleque e Noemi, e eles não tiveram filhos. Ruth veio a ter filho e como dar continuidade ao clã com Boaz. Um clã que, depois de muitas gerações, chegaria a Jesus, nosso Salvador. Boaz, ele entra nessa história como um resgatador, ele resgata Ruth, ele resgata Noemi, eles reforçam uma família, eles reconstroem uma família, eles constroem uma família nova, para que possa ser a linhagem do nosso Salvador. E eu quero te perguntar, o que você tem levado para dentro da sua casa? Assim como Boaz cuidou da casa dele, cuidou da família dele, cuidou da família de Ruth, ele levou o alimento, assim como Ruth levou o alimento para a casa dela, o que você tem levado para dentro da sua casa? Aqui nós precisamos aprender que Deus, ele cuida. Embora Noemi e Elimeleque, eles saíram da presença deles, Deus, no momento certo, ele trouxe essa família de volta, ele cuidou e restaurou dessa família. E o mesmo ele pode fazer com você que está me assistindo, ele pode fazer com a sua família, ele pode restaurar a sua família, ele pode fazer surgir vida das cinzas que hoje você não crê. Se você não vê mais esperança na sua família, saiba que Jesus ele tem a salvação, ele tem a cura para você. Que nós possamos nos lembrar da história de Boaz, da história de Ruth e colocar para dentro da nossa casa, trazer para dentro da nossa casa companhias boas, palavras boas, parar de assistir aquele vídeo que não nos edifica em nada, aquela novela, escutar as músicas que não tem nos edificado e trazer mais o alimento para o Espírito, trazer o alimento de Jesus para a nossa casa, através da palavra, através da arca de Deus. Peça para que o Espírito Santo venha para dentro da sua arca, traga para dentro da sua arca coisas boas, palavras de Deus. Tenha comunhão com os irmãos da igreja, eles podem te edificar. Se aquela amizade não é boa, se afasta. Peça para que Deus te dê sabedoria, peça para que Deus afaste você das pessoas que não são boas. E você verá que o caminho de Deus será o melhor. Eu não quero que esse vídeo, essa reflexão fique muito grande. Então eu vou encerrar por aqui com essa reflexão, mas se você ficou com dúvidas, comente. Vamos conversar sobre a palavra de Deus. Então aproveita, copia o link, compartilha com seus familiares, compartilha com seus amigos, deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações para que você possa ter muito mais dos devocionais diários e da palavra de Deus. Que Deus te abençoe e até breve.